no sistema de pensões, o que a gente tem? No sistema de pensões, como eu disse, há uma lei ordinária que terá que ser editada para disciplinar quem sejam os beneficiários elegíveis e para beneficiar o cálculo do montante financeiro, né? Para definir, perdão, o cálculo do montante financeiro. Mas algumas coisas já defluirão diretamente do texto da emenda, e estas sem distinguir entre União, Estados e municípios. Muito bem. Como regra geral, você tem a vedação à acumulação, assim como a gente tem como regra geral a vedação à acumulação na atividade. A exceção, assim como na atividade, a exceção é para as hipóteses que eram cumuláveis como cargo, cumuláveis como aposentadoria e, portanto, seguirão cumuláveis como pensão. Bom, mas a gente pode ter a hipótese, e isto no nosso universo não será de todo incomum, em que você tenha o servidor falecido, gerando uma pensão, e você tenha o beneficiário daquela pensão com uma aposentadoria. Então você teria uma acumulação de benefícios previdenciários decorrentes de duas trajetórias funcionais distintas. Muito bem. Qual a solução que a Constituição dá para esta hipótese? Olha, primeiro, você tem a garantia de perceber a parcela mais vantajosa. Então vamos supor o servidor falecido era delegado de polícia e a viúva é professora. É de se supor que o delegado de polícia ganhava mais do que a professora. Então, a viúva, a professora, aposentada, tem a si garantida a prestação previdenciária mais vantajosa, que é a pensão de delegado de polícia. Mas ela tem também a si assegurada a possibilidade de, em relação ao segundo benefício, haver parcelas cumuláveis escalonadas. Então, diz o texto da emenda que ela receberá 80% do segundo benefício na parcela que seja igual ou inferior a um salário mínimo, 60% do segundo benefício na parcela que está superior a um salário mínimo, alcançando até 60%. 40% do segundo benefício na parcela que seja superior a 2 salários mínimos, até 3 salários mínimos. 20% na parcela que esteja entre 3 e 4 salários mínimos e 10% na que seja superior. Vejam que isto é cumulado. Então você vai pegar o segundo benefício como um todo e vai aplicar estas distintas faixas. Não é, se a professora ganha mais do que 4 salários mínimos, então é 10% só do segundo benefício? Não, é um escalonamento. Imaginem o cálculo desta pensão. Como é que, na verdade, não é o cálculo desta pensão, é o cálculo desta equação toda. Então, a viúva vai ser chamada a dizer, bom, qual você quer? E agora vamos ver, esse aqui é o mais vantajoso, e agora vamos fazer o cálculo do que vai remanescer da sua aposentadoria. E aí, amigos, vejam que loucura. Suponhamos que, no meu exemplo, o delegado, por óbvio, é um servidor estadual, mas a professora podia ser uma professora municipal. Então, nós vamos ter que informar ao município, olha, ela optou, aliás, eu não sei nem bem quem vai informar para quem. Alguém vai ter que informar, olha, houve o óbito, a pessoa optou pelo mais vantajoso, que é o de delegado, e aí, portanto, os proventos de professor têm que ser objeto de escalonamento. Olhem que loucura que vai ser isso do ponto de vista de administração do sistema. O texto ainda prevê a ressalva do direito adquirido, então prestações já havidas antes cumuladas e já havidas antes da emenda são preservadas. E o texto prevê a revisibilidade. O que eu quero dizer com isso? No exemplo que eu figurei,
dificilmente a aposentadoria de professora vai superar a remuneração do delegado de polícia. Mas vamos supor que você tem duas prestações previdenciárias de professor. O falecido era professor da FAETEC, né? Aqui estadual. O falecido era professor da FAETEC e a viúva é professora da rede comum. Né? Naquele momento a FAETEC estava bem, o mais vantajoso era a pensão. Então assegurou-se a pensão na íntegra e ela teve o escalonamento na remuneração de professor, na aposentadoria de professor. Aí suponhamos que haja um revés qualquer, desses que acontecem em matéria de serviço público, e de repente a aposentadoria de professor fica mais vantajosa que a pensão da FAETEC. Diz o texto da emenda que esta pessoa poderá se dirigir aos órgãos competentes e dizer, olha, agora mudou. Então agora o mais vantajoso para mim é a aposentadoria, não é a pensão, vamos trocar. E pode trocar. Muito bem. Então esse é o sistema. É um sistema para lá de complexo, mas é ele que está posto. Bom, e como é que se dá a distribuição ou a fixação do montante da pensão? Nisto, nós temos o modelo federal definido, porque o modelo local nós já vimos que vai ter que ser, até agora, definido por lei ordinária. Tá? Então, como é que se distribui, né? Como é que se calcula o montante da pensão na PEC está previsto em relação aos servidores federais. Vamos supor que lá no Senado haja a tal da emenda e o modelo se aplique para nós. O que diz o modelo federal? O modelo federal está lá no artigo 23 da emenda. E ele diz o seguinte, olha, para calcular o valor de uma pensão, agora não estamos mais falando de acumulação, estamos falando de pensão comum. Para calcular o valor da pensão, a sistemática é a seguinte. Existe uma cota familiar que é metade do que percebia o servidor falecido, 50%. E mais 10% por dependente. Então o servidor faleceu, ele tinha a esposa e 2 filhos. 50% é a cota familiar, 10% para a esposa que é dependente, 10% pela esposa que é dependente, 10% pelo filho que é dependente e 10% pelo segundo filho que é dependente. Total, 80% do que o servidor havia quando estava em atividade ou havia como aposentado. Quando não tem imposto. Aí vamos chegar lá. Né? Então, a lógica da cota familiar, né, não distingue cônjuge em sentido estrito. Né? Então existe um núcleo familiar e a simples existência deste núcleo familiar asseguraria 50% no modelo federal. Nós estamos visitando o modelo federal porque pode ser que ele se estenda para nós na votação do Senado. Né? Bom, aí nós vamos poder ter uma série de discussões. Olha, esta pessoa, este núcleo familiar era informal. Fulano, que faleceu, acolheu vem criando esta criança e nunca formalizou essa relação. E não tinha cônjuge, não tinha nada. Então, existe uma família, quer dizer, que, portanto, há a cota familiar e há os 10% dependentes, disto a emenda não dá conta. Quem que vai ter que dar conta disso? A lei ordinária que tem que vir. Aí vamos chegar lá. No modelo federal, agora nós temos uma cláusula específica para tanto. Então, no modelo federal, no artigo 23, parágrafo 2º, combinado com o parágrafo 5º da emenda, diz o seguinte, olha, você tem a integralidade até o teto, 5 mil e fumaça, né? E no que sobejar ao teto, aquela mesma lógica, 50% da cota familiar e mais 10% por dependente. Então, suponhamos, o servidor percebia 10 mil reais, faleceu. Vamos supor que o teto de benefícios fosse 5 mil, só para facilitar a nossa conta. Então, 5 mil estariam assegurados, que é o teto de benefícios, e o restante, o que excedia, mais 5 mil,
50% é a cota familiar e mais 10% pelo número de dependentes. Né? Então, a grande diferença quando você tem pessoa com deficiência no núcleo familiar é que você tem pelo menos os 5 mil, né, o teto de benefícios assegurado. É claro que dependendo do segmento funcional, né, como é o caso do segmento funcional daqui, por exemplo, ok, já é melhor do que nada, mas está muito distante da proximidade do que seria o regime de hoje, que é ainda. Mas esse é o sistema que está posto. Agora vejam só, diz aí no artigo 23 que a lei pode diferenciar se o óbito acontecer no exercício ou em razão do exercício, na função. Então, sei lá, um policial que faleceu numa ação policial, a lei pode distinguir o magistrado que aparentemente faleceu como já tivemos incidentes aqui, né? Em razão do exercício da função. A lei também pode distinguir, mas isso terá que vir na lei ordinária. Não temos parâmetros ainda no texto constitucional. A única coisa que o texto constitucional faz é autorizar essa diferenciação legislativa. Sim, sim, sim. Agora vejam, aí essa é uma nuance complicada. Quando a gente viu a vedação da acumulação, eu disse, olha, na vedação à acumulação, você tem garantido o mais vantajoso e o menos vantajoso escalonado, e a Constituição expressamente diz, olha, você pode rever, né? Há uma revisibilidade disso. Aqui no modelo federal, nós não temos essa previsão, né? E houve uma alteração que aconteceu ao longo do processamento, na votação das emendas aglutinativas, que foi o seguinte, foi a previsão de que a pensão não incide quando você tiver um dependente que tenha outra fonte formal de renda. Isso foi fruto de uma emenda aglutinativa já no finalzinho do processamento. Bom, Vanessa, o que isso quer dizer exatamente? Eu acho que ninguém sabe o que isso quer dizer exatamente, mas vamos a um ensaio. Né? Porque, vejam, a Constituição, ela não está dizendo quanto cabe a cada pensionista, porque isto terá que ser definido pela lei ordinária, que vai definir os critérios de elegibilidade e os critérios de repartição da cota-parte. O que a Constituição está fazendo é fixar um critério para cálculo do montante que vai ser dividido. Para fixar este critério do montante que vai ser dividido, ela usa dessas figuras, a família, o dependente, mas ela não disse que é 10% para cada dependente, que esta é a cota-parte a ser paga para cada dependente. Ela usa isto como critério de cálculo do montante que vai ser dividido entre os dependentes elegíveis. Muito bem. No processamento, como eu disse, por força de emenda, se disse, olha, o dependente elegível que tenha outra fonte formal de renda está excluído. Agora, nós não temos clareza se, em isto acontecendo, ele está excluído para fins da definição do montante. Isso é difícil de explicar, mas vamos lá. Né? Suponhamos, o servidor faleceu, deixou a viúva e 2 filhos, todos elegíveis em tese para pensão. Estamos processando a pensão. Eis que a gente descobre que a viúva tem fonte formal de renda, trabalha no Banco Itaú. Né? Bom, se ela tem fonte formal de renda, ela está excluída. Ok. Isso significa dizer que o montante da pensão é 50% da cota familiar mais 20%, porque a essa altura nós não temos 3 pensionistas elegíveis, ou isto significa dizer que o montante da pensão é 50% da cota familiar mais 20%. Porque se ela não é pensionista elegível, ela não seria dependente para fins desta conta. Percebem a sutileza? O texto não foi claro em relação a isso. E ele também não previu, nós vimos que na outra hipótese tem a revisibilidade, né? Vamos pensar ainda
nesta nossa própria situação, né? O servidor faleceu, o servidor era engenheiro no Estado, deixou a viúva, que era funcionária do Banco Itaú, empregada do Banco Itaú. Bom, ela como empregada do Banco Itaú tem fonte formal de renda, então, no princípio, não seria elegível para pensão. Mas daqui a 3 meses ela pode ter um revés e ser demitida do Banco Itaú. E aí? Ela pode se apresentar e dizer, gente, olha, agora eu não tenho mais fonte formal de renda, eu quero a minha pensão. Para isto, nós não temos uma previsão expressa no texto constitucional, porque, como eu disse a vocês, essa figura de ter a fonte formal de renda e isso excluir, isso foi objeto de uma emenda numa sessão muito tumultuada, já bem perto do recesso. Então, este, por exemplo, esse é um tema sensível, esse tema da revisibilidade, que é um tema que é importante ser revisitado, porque o quadro pode mudar, mas não está disciplinado. Agora, um último comentário que eu acho importante dividir, para a gente depois dialogar aí em perguntas, diz respeito a esse artigo 26 aí, que está transcrito. Considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de previdência social, com contagem recíproca do regime geral de previdência social, mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável à época do exercício da atividade pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de tempo ficto, que valia até a emenda 20. Então, há um número expressivo de servidores públicos que se aposentaram com tempo ficto, porque tinha as boas e velhas dobras de LE e de férias não usufruídas. Diz o artigo 26, parágrafo 3º, que isto é nulo. Né? E aí nós temos uma figura, volto a dizer, da mesma maneira que eu fui surpreendida com a nova categoria constitucional da regra que vige para uns, mas não vige para outros, agora nós temos o estranho caso da nulidade ex post. Né? É você depois dizer, olha, o que está para trás eu nunca vi isso. Né? Eu aprendi lá na faculdade, né, de Direito da UERJ, que a nulidade tinha que se dar, o vício tem que ser de raiz, né? Não era a expressão que a gente aprendia. Então, a época em que estas aposentadorias se deram, o tempo ficto era possível. Né? A emenda 20 disse, olha, o tempo ficto até agora, bacana, depois não pode mais. Né? Então, assim, este dispositivo me parece, talvez de todos eles, o mais insustentável. 10 anos de aposentadoria para ser bom. Assim, este me parece de todos o mais insustentável. Né? Isso, enfim, é o beabá, né? As primeiras coisas que a gente aprende na aula de introdução ao estudo de direito. Né? Mas, assim, também, amigos, é relevante que a gente comece a denunciar isto, porque sempre haverá um mau conselheiro, para dizer um chefe de poder executivo, diz, olha, pode fazer. Né? E aí, a esta altura, eu falando de uma casa de magistratura, isto é importante até para evitar o processo ocioso, porque o que faria qualquer cristão ter um mínimo de conhecimento jurídico, de isso não pode subsistir. Né? Então, assim, antes que um mau conselheiro diga a um chefe de poder executivo, olha, tem um negócio ótimo aqui agora, que aí o senhor vai poder, né, declarar a nulidade dessas aposentadorias, trazer esse povo todo de volta, é importante que a gente já vá consolidando, olha, isso aqui não se sustenta de maneira alguma, né? Para a gente evitar uma leva de demandas que pode acontecer. Né? Então é um elemento aí para a gente ter em conta. Quer dizer, há algumas coisas aí nesse processamento
que já sinalizam para a importância de uma certa mobilização, seja para tentar interferir no processo legislativo, seja para tentar já, enfim, sedimentar, no melhor sentido da palavra, interpretações em relação aos dispositivos que são absurdos. Então, a questão da revisibilidade, no caso das pensões, é uma que valia tentar intervir no processo administrativo, no processo legislativo. Este é um caso que também me parece que merece uma certa mobilização. Aí acho que mais no diálogo interno do que no processo legislativo, porque a esta altura, amigos, há alguns dispositivos que viraram emblemáticos por conta de uma narrativa, que é uma narrativa fácil, de dizer que o setor público é o privilegiado. Né? Isso é uma narrativa que já se vem vendendo desde a década de 90, e é uma narrativa fácil, porque também comentava eu antes da gente começar aqui, você chega num país que está em profunda crise econômica, onde as pessoas estão sem emprego, e diz, olha, tem lá aquelas mulheres e homens que têm garantido o emprego, não podem perder o emprego. E aí você lança um número estratosférico qualquer, né? Olha, e essa gente está ganhando em média, aí você joga lá um número, seja qual for o número, se você chegar para a grande maioria da população que está lutando dia a dia para se alimentar e disser, olha, eles não perdem emprego, ganham 5 mil reais, as pessoas já dirão, nossa, é um privilegiado, porque é mesmo, né? Assim, é no sentido de que é muito distinto da realidade da grande maioria da população. Né? Nós que somos do serviço público, a gente sabe por que as coisas são assim. Né? Mas o discurso fica fácil, o discurso de demonização e tal. Então tem algumas cláusulas que vão passar, sejam elas corretas ou não do ponto de vista jurídico, éticas, façam justiça ou não, vão passar. O fim da incorporação vai passar, ninguém tem dúvida. Né? E esta me parece que também, que tem uma coisa emblemática. Olha, tá vendo? É nulo, todo mundo vai voltar para trabalhar. Né? Então, mobilizar-se para evitar uma má compreensão me parece importante. Né? Nesse tema das e por isso a minha guisa de conclusão aqui, a minha sugestão de que a passagem pelo Senado pode revelar modificações substantivas. Então, é a hora de acompanhar preventivamente. Né? É a hora de acompanhar à medida que as emendas se apresentem. Porque, amigos, também, de novo, né? A gente sabe que nas emendas houve tratamentos mais favoráveis para determinados segmentos, né? Os policiais, os agentes socioeducativos, e aqui não estou fazendo nenhuma avaliação de mérito ou demérito desses segmentos, mas isso é uma evidência de que trabalhar a aprovação das emendas é um componente do processo legislativo. O processo legislativo é isso, né? É a gente tentar influenciar na deliberação. Então penso que talvez seja o momento, né, da gente tentar influenciar na deliberação. E da mesma maneira que trabalhar isso no Senado se reputou um pouco mais simples para o governo, também será mais simples para eventuais segmentos que tenham lá suas legítimas postulações para apresentar. Então acho que está na hora. Né? A exclusão de estados e municípios, né, como eu já assinalei, pode se revelar uma estratégia perigosa no médio prazo. Então acho que vale também um pouco uma reflexão sobre isso. E eventualmente tentar esclarecer pontos não esclarecidos na emenda, já preventivamente, também pode ser uma providência importante. Eventualmente não há uma divergência no conteúdo do comando, mas a gente dizer, olha, se bota mais essa palavra ou aquela outra palavra, isto assegura mais tranquilidade na aplicação da regra. Né? Então acho que isso também é uma atuação importante. Né? Até porque nesse tema tem muita intranquilidade. Né? Antes de vir aqui, também brincávamos. Né? Olha, quem já está elegível para aposentadoria, está garantido mesmo, esse não vai sofrer nenhum efeito disso? Eu disse, sim, esse está garantido. Né? Mas a gente também aprendeu lá na aula de EAD e claro, se essa que interpretássemos. Né? Então, assim, eventualmente, trabalhar também
para uma redação que aclare esses pontos que não estejam 100% esclarecidos, me parece uma atuação oportuna. Todo processo deliberativo em matéria muito sensível e muito complexa, como é a matéria de pessoal, ele tende a ser maltratado, porque o legislador não compreende muito isso. Então, se a gente puder concorrer para aperfeiçoar, me parece uma estratégia útil, pertinente. Então, acho que de apresentação geral, de a quantas andamos na emenda, acho que é isto, e estou à disposição aí para a gente dialogar com algum ponto que não tenha restado esclarecido ainda.